Então vamos lá. O Bom, pessoal está mandando mensagem. Nossa, melhorou boa tarde a bastante. todos. O professor Nossa, melhorou Maurício muito. hoje não poderá estar presente na nossa reunião. Ele entrou em contato conosco ao longo da semana e pediu para que nós, professores, presidíssemos a reunião hoje. Fato que nós não temos acesso remoto à plataforma Bloomberg e por isso não temos muito como compartilhar nada a respeito da plataforma. Então a reunião hoje vai ficar mais focada para a gente abrir diálogo e abrir o debate para discutir, para saber exatamente o que os grupos estão fazendo, quais são os anseios da galera, o que a galera precisa de orientação. Se nós aqui pudermos ajudar de alguma forma, a gente já faz inserções. Caso contrário, a gente anota as dúvidas e reporta tudo ao professor Maurício. Claro que também o professor Guilherme, especialista aí em economia, eu espero, nos ajude a dirimir as dúvidas, porque nós aqui estamos mais aprendendo do que ensinando. Essa é a grande verdade. Mas estamos à disposição para ajudar no que for preciso. E os Afastou meninos de que novo, estiverem Alex. Aí presentes, se ficou. tiverem alguma coisa, algum anseio ou algo para dizer, agora é a hora e o local. Sem contar que está gravado, daqui a pouco o professor Maurício também vai assistir. Então, a Claro. gente, qualquer coisa, deixa a pergunta no ar e faz uma marca no tempo da reunião. Ouça Nós esse estamos com momento. 11 pessoas presentes, então são 8 estudantes, correto? Isso. Então é agora com vocês, meninos. Se quiserem falar alguma coisa, o professor Guilherme também, se quiser trazer alguma contribuição. Na verdade, eu quero ouvir dos alunos como é que foi a semana deles. Eu vi que teve algumas conversas, entradas e saídas, né? E alguns acontecimentos de mercado. A gente precisa ouvir como é que eles se sentiram durante a semana, né? Sim. Porque grande parte desse desafio é comportamental, não é só técnico. E foi uma semana boa para o mercado, né? O mercado, de maneira geral, no mundo, ele deu uma subida, né? Deu uma guinada para cima, contrariando o movimento da semana passada. E o que está bem interessante essa oscilação. Torna o jogo... Mas ainda está bastante instável, né? A gente ainda Sim. não tem um caminhar. Acho que a questão do sentimento, de fato, do professor foi um pouco da aguentar a ansiedade, segurar e saber o que fazer com cautela, né? Saber exatamente quem dizer. E aí, pessoal, como é que foi a semana de vocês? Como é que vocês estão? Como é que tá tudo? Tudo vermelho, tudo verde? Fazer um sorteio. Eu posso começar, Sora. Então Por vai favor, lá, Thomas. Tá, então, a gente começou a semana péssimo. Se eu não me engano, a gente tava, tipo, menos 80, negativo, né? Só que conforme a semana passou, a gente conseguiu recuperar. Agora a gente tá com menos 50. O nosso maior problema na semana foi o rombo lá da Netflix, que fez a gente perder bastante dinheiro. A gente tava com alta expectativa, né? Mas, em geral, tipo, as outras ações, a gente conseguiu recuperar o que a gente tinha perdido. Então é só a Netflix que tá deixando a gente no vermelho agora. E Thomas, uma decisão de escolha para Netflix foi uma decisão bem pensada, porque havia essa possibilidade da derrota, né, no Supremo Tribunal Federal. Isso é algo que já vinha se arrastando desde agosto, né? Em agosto o Supremo já havia se posicionado a favor da cobrança de impostos retroativos para a Netflix. Vocês chegaram a verificar isso antes de investir na Netflix ou não? Então, Sir, a gente investiu na Netflix, pelo menos no meu grupo, com base no Q3. E o Q3, ele superou as expectativas. Só que daí, depois que apareceu essa questão do que o Netflix não pagou imposto e tal, foi que o mercado começou a tirar dinheiro. Se eu não me engano, quando eles lançaram o Q3, a ação foi de 1.200 até 1.250. Daí, a partir disso que aconteceu esse negócio com o governo brasileiro, abaixou para mais de 1.100. Então, assim, foi um ganho em pouco tempo, só que a gente não teve o tempo de vender e aconteceu esse problema com o Brasil que fez a ação cair.
Então foi mais uma questão de estratégia de stop loss e stop gain do que propriamente fundamentalista. Não necessariamente, é porque a gente não sabia que a Netflix deixou de pagar pro governo. Então a gente investiu pensando só no Q3, porque estava bem otimista e o mercado reagiu otimista para isso, né? Só que quando saiu essa notícia, o mercado viu que não dá para continuar com a Netflix e começou a cair a ação dela. E qual foi o aprendizado que vocês tiraram disso tudo? Eu diria botar stop loss sempre agora. E pesquisar melhor, com certeza, as notícias sobre a empresa, né? Fazer um levantamento prévio das notícias sobre a empresa, porque eu havia na semana anterior, na semana passada, ouvido algumas notícias nesse sentido. Quando do lançamento do Q3, eu já tinha ouvido algumas notícias sobre a possibilidade da ação cair em função dos movimentos tarifários brasileiros, né, que tem uma fatia enorme de mercado da Netflix. A Netflix tem no Brasil um dos seus maiores conglomerados de assinante fora da América do Norte, né? Então, estudar um pouquinho mais as notícias também é importantíssimo antes de fazer aportes significativos para evitar esse tipo de risco, principalmente em semanas de divulgação de resultados, né? Mas é isso. Mais alguma observação, Thomas? Thomas, das teses iniciais que vocês fizeram, o que se manteve até agora? O que foi, senhora? Das teses iniciais que vocês desenharam, o que se manteve até agora? Então, o que está se mantendo até agora é a VGO, que ela começou a dar uma subida, que a gente tinha comprado na primeira semana, e aquela empresa de terras raras chinesa que você pediu, que você recomendou que se manteve. E ela teve uma subida nas últimas semanas, só que a gente ainda não conseguiu recuperar 100% a perca que a gente teve quando a gente comprou ela. Mais alguém, pessoal, para dividir, compartilhar com a gente como foi a semana? Opa, me escutam? Sim. Sim, Gabriel. Opa, beleza. Boa tarde aí, pessoal. Boa Eu sou o tarde. Gabriel, do time aqui da faculdade, tá? Bom, essa semana foi uma semana, na verdade, de respiro pra gente. Eu imagino que para alguns outros colegas também. Em linhas gerais, assim, a gente tinha posições em Bitcoin Treasury Companies, né? Bitcoin, empresas que têm Bitcoin em carteira. Houve muito burburinho aí, muita pressão vendedora, né? Por causa dos acontecimentos com o Trump na semana passada. Mas com algumas análises gráficas, assim, e eu posso até recomendar também um canal bem legal que me ajuda, assim, a fazer esses tipos de análise, recomendações. Alguns colegas e eu decidimos segurar as mineradoras, não vendemos, e entramos com posição um pouco mais pesada essa semana. E isso deu um respiro pra gente. Aí a gente conseguiu ganhar aí cerca de 30 mil dólares nessa empreitada. E uma coisa que eu estava vendo com o professor Maurício ontem também, eu cheguei até a mandar no grupo, não sei se todos puderam ver, mas a questão de como que o mercado dos Estados Unidos lá está precificando o corte na taxa de juros, né? Então, teve uma notícia positiva aí, que foi a questão, acho que foi os pontos de inflação que vieram um pouco abaixo, então isso já ajudou um pouco aí na sessão de sexta-feira, né? E também a gente viu que o mercado está precificando aí mais cortes na taxa de juros na próxima reunião, que eu vou pegar a imagem aqui, mas se eu não me engano, a média está em
3,75, alguma coisa assim. E hoje nós estamos com uma taxa de juros lá nos Estados Unidos a 4,25. Então, se realmente se confirmar isso, poderia ser aí mais dinheiro circulando, né? Uma liquidez maior. E, consequentemente, esses ativos que são considerados ativos de maior risco, né? Que, além do Bitcoin, né? O setor aí de biotech, né? De tecnologia, de semicondutor, pode ser que recupere bem e até comece a lucrar em algumas carteiras. Então, foi mais essa a nossa visão essa semana, é isso que a gente apostou e viu com o professor aí essa semana. Maravilha, Gabriel. Obrigado pela colaboração aí. Então, foi uma semana boa para vocês aí. Foi, pelo menos aqui com alguns capitães que eu conversei, que decidiram segurar suas posições, deu certo. Com relação ao setor de computação quântica também, houve um respiro. A gente até saiu de algumas posições, porque estamos com uma perspectiva de que talvez continue a cair, né? Mas houve um certo respiro aí nas últimas 2 sessões, de quinta e sexta-feira. E a gente conseguiu sair aí pelo menos no 0 a 0 com as computações de computação quântica. E vocês estão mantendo alguma reserva para trabalhar PM? Sim, estamos sim. Eu particularmente acho que eu tô com 400 em caixa ainda. Então eu tenho uma boa gordura aí para poder fazer preço médio. Legal. Obrigado, Não sei o restante do pessoal. Aí talvez os capitães que tiverem aí poderiam falar também. Mais alguém, pessoal? Boa tarde, professor. Estão me ouvindo? Boa tarde, estamos sim. Então, só gostaria de falar alguns pontos que eu e o meu time conseguiu analisar nessa semana, em contraparte também na semana anterior a essa. Basicamente, fomos também na onda de investir na Netflix. Não deu certo, no entanto, colocamos stop loss, então a perda não foi grande assim. E realmente a gente está apostando muito que a SML, porque a gente fez uma análise gráfica e também de abertura de mercado que só fazendo essas pequenas trocas assim já conseguimos ganhar tipo 9 mil somente na empresa, que é basicamente no momento que é uma empresa europeia, no momento que ela abre o mercado americano, ela sobe exponencialmente. E também os ciclos dela são muito bem notáveis se você for ver no curto prazo, porque no longo prazo ela pode até parecer um pouco, como é que fala? Não podemos estudar ela, no entanto. Mas se você ver no curto prazo, é bem previsível a movimentação que ela vai fazer. Então, só nessa pequena troca de vender e comprar, uma empresa que você vê no longo prazo, na teoria poderia até não subir tanto, a gente conseguiu realmente fluir muito dinheiro dela. Outro grande ganho na parte da nossa carteira foi o First Citizen Bank. Eu também acho que teve uma boa lição sobre esse banco, porque no momento que a gente entrou com essa ação, a gente entrou no momento que o mercado abriu. Isso foi no final uma bolha meio prudente, porque no momento que o mercado abriu, a ação que parecia estar subindo, ela caiu muito. No entanto, isso não deixou isso abalar a gente comprou ainda mais, em vez de vender o que a gente só tinha, a gente comprou mais ainda na baixa, e agora que ela já voltou e subiu mais do que ela estava no começo, a gente teve um lucro muito maior, em vez de só desistir da ação. E como é que foi o balanço da semana, o Krieger?
Então, a gente tinha começado, acho que, não me lembro o ranking da semana passada, mas acredito que foi em torno de 12 ou 9, menos 9 mil. A gente, no momento da Netflix caiu, a gente ficou com menos 34, e agora a gente está com menos 9 ou menos 7. A gente conseguiu recuperar bastante dinheiro. Então, só se não fosse esse pequeno deslize na parte da ação da Netflix, mas eu também acho que também leva como lição para não botar 100% de confiança nos analistas, porque muitas vezes é muita só, como é que fala? Muita, eles Especulação. estão, especulação, exatamente. Eles estão tentando muito criar uma onda. Muitas vezes essa onda realmente dá para pegar ela ou surfar nela, então foi uma ótima lição. E realmente só ter mais um pouco de confiança nas nossas próprias análises, né? Porque, sim, teses de 2 semanas atrás estão continuando a funcionar, e essas teses que às vezes são meio do momento, ou funcionam ou não funcionam, por enquanto não estão funcionando, mas acho que também é um pouco para refletir. Mas assim, a gente está conseguindo recuperar e ainda tem muito desafio pela frente, e se a gente continuar com a mentalidade mais forte, continuar recuperando e depois, no final, ficar com lucro, dá para fazer um challenge bem interessante até o final. Beleza, Eduardo. Muito bom saber. Obrigado, viu? Valeu, senhor. Eu queria fazer uma pergunta para os alunos. Se dentro das teses deles, alguma equipe está olhando para as empresas de defesa e se está e consequentemente se está acompanhando alguma coisa de geopolítica. Eu aqui da faculdade, pelo menos, não tô olhando muito defesa, mas tô acompanhando as notícias, tô vendo a questão lá da Venezuela. O Maurício alertou bastante sobre conflitos no Oriente Médio. É uma coisa que eu vou começar a olhar para essa semana. O maior porta-aviões do mundo está atravessando o Atlântico Atravessando, agora, né? saindo lá do Mediterrâneo para chegar lá no, no- na Venezuela, né? Uma travessia longa. Tem Uhum. uma movimentação importante aí. Só de combustível vai gastar muito. Se bem que ele é É, nuclear, né? não são só as empresas de defesa, né? Tudo que está subjacente a isso também, né? Claro. Toda a parte Uhum. de insumo, tudo que tiver ligado a isso também é importante a gente estar dando uma olhada. Nós, na última reunião que tivemos com o professor Maurício, lá na sala da Bloomberg, nós observamos que empresas relacionadas a old money foram as que mais performaram na última semana, né? Empresas do setor de energia elétrica, de máquinas e equipamentos, é, empresas atreladas a commodities no setor de alimentos e chamou a atenção também uma empresa na área de tecnologia, Bens de consumo, né? particularmente uma empresa que trabalha com impressão de proteína, impressão de carne. De carne. Ela chegou a subir 600% em uma semana, 123% em um único dia. Tudo bem que ela E, caiu um tantão também no ela mesmo subiu dia, né? Mas 123, subiu o mercado recuperou, mas 123% em um único dia e no mesmo dia ela chegou a cair 80%, realizando 30% de lucro para o investidor. Mas na semana o resultado foi superior a 400%, chamou muita atenção isso. A gente não sabe os motivos pelos quais a gente procurou lá notícias na hora. Aí estava o professor Maurício, eu, a professora Patrícia, mais alguns alunos, e não encontramos nenhuma notícia muito relevante sobre o porquê disso, pelo menos não na plataforma da Bloomberg, mas possivelmente há alguma coisa por trás disso que fez com que a ação
performasse dessa forma, mas também é aquela mosca branca, né? Quem tem informação surfa, quem não tem fica só olhando pelo retrovisor, né? E o mercado não resolve muito quando a gente olha para o retrovisor. Dá para fazer análise de longo prazo, mas para um campeonato como esse, olhar pelo retrovisor não resolve muita coisa. Mas A eu gente viu acho que também sobre a Coreia do Sul, né, Alex? Coreia do Sul A também, parte de que indústria de o próprio base da Maurício Coreia do falou que não Sul. entende muito bem o porquê, que ele não conhece muito Coreia do Sul, mas que tem uma das Mas equipes aí do desafio, que possivelmente não está com seu capitão presente aqui, que formulou teses na Coreia do Sul e estão performando muito bem. Né? A indústria de base da Coreia do Sul também bombou demais na última semana. Mas no continente europeu, de maneira geral, as empresas de old school performaram muito bem no mercado. Então, é importante também dar uma olhadinha nesse cenário, olhar para essas teses. Claro que não fugir das teses iniciais, que foram mais estudadas até antes do campeonato começar, mas vale a pena olhar esses movimentos de mercado, né? Esses macro movimentos de olhar para o VIX e ver para onde o dinheiro está indo, né? Para que lado que o dinheiro está indo. Eu acho que isso é bastante importante. Acho que o professor Guilherme tem muito mais a contribuir do que eu nesse sentido. Não, mano, tá ótimo, professor Alex. Eu só complementaria a sua fala dizendo que, além de enxergar para onde o dinheiro está indo, quais as proporções, Sim, né? Como é que eles estão balanceando essa redistribuição, vamos chamar assim, né? E um ponto que eu acabei não complementando antes, quando eu falei da indústria de defesa, é o spillover, né, que pode acontecer, né, numa eventual movimentação de guerra, que é no preço das empresas de energia, né? uhum. Então, são notícias, são pontos para serem observados ao longo do dia, basicamente, né? Porque algumas movimentações vão acontecendo. Na verdade, na quarta-feira a gente estava avaliando exatamente isso, né, Alex? As empresas de energia subindo, a de energia renovável descendo, ou seja, eles não estão, o dinheiro não está indo para a inovação, está saindo do Porto Seguro do Ouro e está indo para algum outro Porto Seguro que a gente ficou tentando descobrir qual que era. E Como chegamos à conclusão ali. o VIX caiu, né? Segundo o professor É, Paulo Maurício nos pontuou, o VIX caiu ao longo da semana. E como o receio do mercado está atrelado ao VIX, o pessoal voltou a investir por isso que o ouro caiu e, enfim, e aí o mas o dinheiro. estranho é que não voltou a investir em risco, né? Ele continua num Porto Seguro, agora só Eu acho saiu do que ouro. Eu acho que é por conta da incerteza dessas regulamentações que o Trump tem imposto aí em algumas coisas de farmacêuticos e fármacos. O pessoal saiu um pouco da biotecnologia por conta dessas movimentações do Trump. Mas aí é achismo meu, não estudei a respeito. Confesso que não estudei a fundo, não tive tempo de estudar Eu essa voltei a não semana. te ouvir, Estava Alex. muito enrolado com minhas coisas pessoais. Uma questão que eu trago para provocação de raciocínio dos alunos é que nós tivemos a divulgação do CPI, como já foi mencionado, e foi positivo, né? Foi um aumento aquém do que o mercado esperava. Então discute-se a queda, uma redução, né, na taxa de juros, e isso ele é importante para investimento. Muito importante para investimento, e há indústrias que são capital intensive, que ela realmente demandam o tempo inteiro, né, de investimento. Então, eu não sei se caberia aqui tentar usar esse norte para justificar o tal do Porto Seguro, né, para onde eles estão, onde os investidores estão correndo. Se as indústrias de capital intensivo que costumeiramente têm retornos mais garantidos, ou historicamente, né, podem estar puxando esses investimentos. Perfeito, professor. Agora, o senhor acha que esses resultados do CPI podem ter sido manipulados pelo governo Trump ou que são
que a gente ouve que a economia de mercado lá não está refletindo exatamente o que os índices governamentais estão mostrando. O senhor acredita que isso pode ter algum quê de manipulação ou que realmente os analistas são muito sérios em relação a esse padrão de divulgação? Não, eu quero acreditar que eles são sérios, até porque é um país que está sobre o olhar do mundo inteiro o tempo todo, né? É diferente de uma divulgação chinesa, que se torna mais difícil de você conferir, porque não, né? E de caso histórico de manipulação, a gente só tem a Argentina que é conhecido, né? Que ali nos anos 2000 agora não me recordo bem, 2012 até 2016, não sei. Agora não me recordo. E você tem dados manipulados pelo pelo governo que estava. Pelo peronismo, né? Exato. Então eu tendo a acreditar nos resultados, sim, sem querer questionar eles. O que talvez também valesse a pena considerar é o impacto das tarifas que o governo está impondo. Fez-se um escarcéu a respeito delas, mas eu estou começando, eu quero acreditar que não é bem assim. Muitas indústrias não podem não repassar exatamente o total da tarifa para o consumidor final, né? Como é no caso da indústria automobilística. Isso, a indústria automobilística americana, né? Ah, no caso, a indústria que faz a importação, né? Tipo Toyota, Honda, Ferrari, que seja. E tem, apesar de ter produção, Ferrari não, né? Mas Toyota, Honda, Subaru, agora eu já não me lembro das marcas chinesas que estão por lá, fazem importação, mas tem fabricação, mas também fazem importação, né? E com o aumento das tarifas, uma BMW teria que aumentar seus preços, mas não exatamente. E como que eles contornariam isso? Eu tenho um pouco de dificuldade em Alex, enxergar ficou bem baixo de novo. Eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar como que eles contornariam esse Sumiu sua voz, professor. Alex, ficou baixo de novo o som. Escuta. Alô? Um pouquinho melhor. Meu fone que tá com um pouco de defeito aqui. Alô, alô? Tá bem baixo. A gente te ouve, mas bem baixinho. E agora? Bem baixo. Aquela hora que você aproximou o microfone ficou ótimo. Melhora? Melhor. Muito. Então. Tu falavas que tem dificuldade. Eu tenho dificuldade em entender como é que eles conseguem fazer essa manutenção de preço, se ele tem que importar, por exemplo, insumos para terminar de finalizar o carro, montar, de repente, pneus, por exemplo, ou qualquer outra coisa, 50% mais caros ou 100% mais caros, como é que eles conseguem contornar isso? A não ser que eles estavam operando com muita gordura, né? O que acontece é que você tem uma homogeneização, né? O aumento é para todos. E o aumento, né, de imposto, então, é para todos. Se as indústrias aumentarem o preço para o consumidor final, o consumo cai. Então, já não há um repasse, né, homogêneo. O que acontece é o seguinte, como os concorrentes estão enfrentando o mesmo problema, eles acabam diminuindo outras despesas, como, por exemplo, o marketing. O marketing cai. Perfeito. Então, há uma troca de fluxo ali, né? Realoca, né? De realocação, exato. Realoca. Até mesmo eu não tenho números exatos, mas a única empresa que ainda deu um certo repasse mais substancial foi a Ferrari. Mas aí ela tem um brand diferente, né? O trabalho dela tem um nicho bem específico, eles pagam esse preço. As demais que tem uma concorrência mais coletiva não tem essa possibilidade, né? Exato. E até onde eu saiba não foi um repasse equivalente. Mas aí teria que ir atrás e fazer os cálculos exatos para entender melhor. Legal, professor. E aí, meninos, mais alguma coisa a pontuar?
A gente tem uma reunião importante aí, né, para acontecer. Pois é. Mas Uma reunião bem importante, o que esperar dela. É parece quinta, que, né? parece que o governo brasileiro já apontou que não espera muito desta reunião específica, né? Parece Se que bem que o Trump deu uma entrevista dizendo que de lá não sai sem acordo. é, eu ouvi ontem ainda Mas como a gente não pode confiar muito CNN. no que tem dito ultimamente. Eu vi ontem na CBN que parece que os ministros brasileiros que estavam negociando com assessores do Trump lá já tem um indicativo de que possivelmente eles saiam desse encontro lá na Ásia sem esse acordo que vai ser postergado. Mas cada hora sai uma notícia diferente, é difícil, né? É difícil acompanhar tudo. A última que eu li, há 9, 10 horas, a ideia de que estão indo para tal. É que o governo brasileiro ficou um pouco de escanteio nesse processo, né? Mas as tarifas de 50% elas impactaram um pouco o Brasil, pelo que eu andei acompanhando, né? Parece que se nesse momento o Brasil conseguir renegociar essas tarifas para baixo, que para nós vai ser muito vantajoso, porque a gente já ampliou nossos mercados, principalmente de carne, café, né? Parece que não tivemos nenhum problema com mudança no volume exportado. Para a gente foi meio bem tranquilo, só nichos muito específicos de máquinas e outras coisas que acabaram realmente sofrendo impacto, mas os nichos que movimentam a maior parte da grana da nossa balança comercial parece que não sofreram nenhum tipo de impacto com as tarifas, pelo contrário, mas também não estudei isso muito a fundo, não. Vamos ter que aguardar essa reunião e ver como é que o mercado se comporta. Sim. Ficou para quando? Dia 30? Quinta? 30? Essa semana, né? Porque parece que Acho que é o quinta, né? encontro lá 30. na Ásia termina no final de semana que vem, não é isso? Uhum. É quinta-feira mesmo. Dia É 30. quinta, né, Gabriel? Uhum. Legal. O ruim pra gente é que é no final da semana e a gente trabalha pela semana, né? Então vai ser uma semana aí De instabilidade, mais uma. de ponto de interrogação. A gente vai ter que ser um pouco mais prudente. Não sair muito da tese, não arriscar demais em notícias, especulações, ficar. Bom, pessoal, eu não sei se ninguém tiver mais nada a dizer, se ninguém tiver mais nada a contribuir, eu acho que a gente pode encerrar a reunião e levar o que a gente discutiu aqui para o professor Maurício, para que ele também possa depois fazer algumas inserções, opinar e, e nos ajudar aí a continuar implementando nossas teses, melhorando nossa performance de forma coletiva, de forma institucional, para que os resultados do Mackenzie possam ser significativos aí, mundialmente falando. O que vocês acham? Professor Guilherme, tudo bem com relação a isso? Tudo Eu bem. vou. Desculpa, eu vou inclusive fazer um apelo, acho que inclusive é um apelo do próprio professor Maurício, da gente estimular os nossos colegas das equipes também a participar aos sábados dessas reuniões, porque estamos todos juntos, né? Então, quanto mais informações, experiências positivas e negativas, aprendizados são sempre coletivos. Sim. Então, estimular o pessoal a participar, porque na semana passada a gente teve também essa faixa de quantidade de pessoas, acho que 12, 13 também, e quanto mais pessoas pensando juntas, né? Quanto mais observações nós tivermos de os pontos é importante, porque a gente também não consegue ler ganha, todos né? os cenários, né? Ganha. Porque a gente não consegue estar antenado a semana inteira com todos os cenários. Se a gente consegue se subdividir em blocos e cada um observando um ponto importante do que está acontecendo ao longo da semana e usar o sábado para a gente compartilhar essas ideias, facilita, acho que, a vida de todo mundo, né? De repente é um ponto que a gente não teve tempo de estudar ao longo da semana e alguém estudou e isso dá um start, de repente, numa nova tese que pode ser muito positiva, muito produtiva. Então,
estimular o pessoal a Ao participar menos um os pouco mais. capitães, né? Os capitães de equipe, para trocar Nós uma estamos ideia, em para falar quantas como foi o equipes agora? resultado, né? Para a gente não ficar só esperando os resultados serem apresentados na segunda-feira, para a gente discutir um pouquinho o que foi Hum, feito e nos ajudarmos coletivamente, né? Perfeito, até é porque o mercado ele é muito vasto. muita coisa. Sim. Nós Só no temos WLS tem 10.400 empresas É. relacionadas, né? muita indústria, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Até foi falado da ASML. Veja que a China lá foi tentar fazer uma engenharia reversa da máquina e quebrou a máquina, né? E quebrou a máquina. Foi Então, quer tentar e não dizer, conseguiu. Já já a SML começa a tomar o seu mercado de volta. a litografia, né, que é o que a ASML faz, basicamente, é uma indústria de ouro ali, né? É, Que, Ela, que eles estão tentando quebrar o monopólio. exato. como eles Mas não fizeram deu certo na com primeira todo o tentativa. Se resto, né? enfraquece também, né? Compra, estuda e copia. Mas tudo bem, É, mas tudo como não deu bem. certo, enfraquece também a ideia, ele fica instável. E a SML se aproveita disso, então tá tudo certo. Exatamente. Oi, Então é professores, posso só fazer um adendo também sobre essa informação? claro. Claro, querido. Então, é que exatamente eu estava estudando bastante essa parte das máquinas litográficas dentro da China e os jornalistas e especialistas eles falam que a China está atrasada uns 5 anos no quesito dessas máquinas. Assim, a SML tem um monopólio realmente, acredito que poucas empresas em outros setores têm esse tipo de importância assim, porque os outros competidores são de máquinas de gerações anteriores e até dessas máquinas o mercado tende a preferir as máquinas da SML. Então é algo realmente muito interessante. Maravilha. Sim. E eu até resgato que o professor Maurício nos mostrou em encontros passados, que é toda a cadeia de suprimentos da CML, né? Verdade. Então aí tem toda uma indústria aí junto deles, que pode ser bem observado. É isso então, gente. Maravilha. Eu queria fazer um adendo também, queria entender, na verdade, qual a opinião de vocês, enquanto orientadores também, né? Com relação à tese de ouro, né? Alguns capitães aí acredito que ainda tenham ouro em carteira, eu mesmo ainda tenho. E eu queria entender um pouco melhor qual a perspectiva de vocês. Eu tinha conversado brevemente com o Maurício antes e ele disse que talvez fosse interessante ainda manter o ouro na carteira. Por mais que seja aí uma correlação inversa, né? Entre os ativos de risco, né? Com relação olhando aí principalmente para o VIX. Então, se o VIX estiver lá em cima, todo mundo vai querer estar posicionado em ouro. E se o VIX estiver lá embaixo, estiver caindo, o pessoal teoricamente estaria mais disponível aí para risco. Acham ainda essa tese válida, né, dado os contextos aí, as notícias que têm saído no mundo? Ó, Gabriel, no meu baixo conhecimento do que eu estudei para poder estar aqui, ouro é ouro. Então, quando você olha o gráfico do ouro, você vê que a oscilação, independente do VIX, a oscilação não é drástica, mesmo com paredão para baixo de VIX, entendeu? Sim. Sei lá, eu entendo que ouro é ouro, assim, então, sei lá, acho que os meninos do segundo ano mantiveram, né, Thomas? Alguma coisa no ouro, vocês tiraram tudo? Porque A gente tirou tudo, Sora. tá vendo? Eles não seguem a orientadora. Isso mostra que eles são autônomos. Mas eu sempre acho que ouro é ouro. Eu ouvi alguma coisa ao longo da semana passada sobre o preço do ouro só está corrigindo, só está. Anda de lado, né? Na verdade, não, ele está corrigindo
a emissão de papel moeda de forma um pouco tardia, mas ele está a par e passo com a emissão de papel moeda. Não sei se o professor Guilherme pode falar um pouco melhor sobre isso. E eu vi um analista e um economista falando sobre isso, sobre a relação entre o preço do ouro e o volume de dinheiro que foi impresso nos últimos 2 ou 3 anos. Então, deixa eu até compartilhar aqui, se eu consigo. Acho que foi discutido ali no grupo. Na semana passada o senhor falou alguma coisa nesse sentido, né? Você falou, eu estou procurando aqui, eu salvei uma reportagem criptomoeda atrelada ao ouro, né? Um criptoativo atrelado ao ouro. Isso. Você tem a... Nossa, agora me deu um branco agora. Mas enfim, Estou tentando achar a notícia, inclusive. Isso. Tem um ouro digital, basicamente, né? Que ele é lastreado mesmo em ouro, e é por isso que nós temos uma correlação de 1 para 1, né? Mas aí é o seguinte, a empresa ela tem a sua reserva de ouro e a partir disso emite a cripto, né? Que é diferente do preço de ouro de mercado, né? Agora, referente à pergunta do Gabriel, seguinte, Gabriel, o ouro geralmente ele é visto como ativo de longo prazo, e ter ou não ter vai depender da formulação da sua carteira, né? Onde não é uma resposta de sim ou não, mas de percentual. Uhum. Se você vai ter o ouro ali, não adianta dizer tenha 50% dela em ouro, né? Então é um balanceamento da carteira a partir das proporções. Assim, pode ser interessante ter. É o que eu diria nesse exato momento. Desculpa cortá-lo, professor Guilherme, mas eu já vi alguns analistas especializados em montar carteiras de investimento, dizendo que o ouro deveria ser agregado à carteira apenas de bilionários. O cara até tirou a possibilidade de colocar ouro em carteiras que tem um volume pequeno de investimento, um volume de até algumas dezenas de milhões, que não faria muito sentido aportar em ouro. Eu não sei se o senhor concorda com isso, eu não concordo muito, eu acho que é sempre uma reserva de valor que vai garantir pelo menos uma parte da sua carteira mais estável, mas eu ouvi essa tese de que o ouro é investimento de bilionários. Teria que ter uma explicação mais profunda desse sujeito, porque... É que eu entendo que o ouro é para onde todo mundo corre a hora que a crise acontece, né? Entra em crise, o ouro não é uma reserva segura. Até para eu tentar entender esse cara, o que o Alex está falando. Exato, porque há quem vai construir um portfólio fazendo o preço médio do ouro, por exemplo. Então, por isso que eu acho que o ouro seria uma estratégia interessante de manter lá. Como você disse, um percentual, lógico, não vai ser 50% da carteira, mas um percentual em ouro, não sei. Porque aqui a gente está conversando de maneira generalista, mas nós temos dois cenários que são muito diferentes. Um cenário é o que os alunos estão vivendo nesse desafio, que tem uma hora para acabar e teve uma hora para começar e tem uma hora para acabar. E outra é a construção de uma carteira que é da sua vida, basicamente. Eu vou formular minha pergunta porque eu não sei nem o que pensar a respeito, assim, sabe quando você tem ideias ambivalentes, né? Você tem ideias duais, assim, não consigo nem formular minha ideia. Porque eu acho que o cenário também ainda é muito instável, então o ouro seria um lugar interessante de estar também. A gente não está com o mercado organizadinho para você ter grandes riscos, mas ao mesmo tempo a gente tem 1 mês e meio só de concurso, né? 1 mês e meio de campeonato, então... Pouquinho menos, né? Parece que esse não vai durar 1 mês e meio, vai durar um pouquinho menos, né? São 5 semanas só. Então, agora que vocês estão falando, eu começo a repensar, inclusive, até onde, o quanto, né? Porque, assim, ter eu acho que é importante ter, mas o quanto do nosso escopo maior, assim, da porcentagem, né? Porque o prazo nosso é curto, mas, ao mesmo tempo,
estamos num cenário bem instável, então não sei. É bom analisar a carteira, quais são os seus ativos, quais são os ativos da equipe, né? Para então avaliar se é interessante entrar nele ou sair dele. Thomas, meu amor, vou fazer uma pergunta para eu morrer de medo da resposta. Quanto que a gente tem de reserva para PM, meu querido? Qual foi a pergunta, Sora? Quanto que a gente tem de reserva para fazer preço médio se a gente precisar? Se eu não me engano, eu acho 200 mil. Tá. Mas nessa altura do campeonato também, daqui a pouco o campeonato acaba, não adianta também deixar dinheiro parado, Sim, né? eu sei, exato, mas ao mesmo tempo é bom ter Sim, de onde tirar dinheiro, né? é isso. Pessoal, mais alguma coisa? Mais algum posicionamento? Alguma questão? Uma Eu só pergunta? ia falar pra Patrícia que a gente só vendeu o ouro no nosso caso porque as mineradoras que a gente investiu em ouro estavam mal, tá? Então não foi querendo te desobedecer, é porque as nossas mineradoras Eu que tô estavam. brincando, Thomas. O campeonato é de vocês. É isso aí, as decisões são de vocês, por isso que a gente está aqui, inclusive, eu estava só brincando com você. Vocês é que estão construindo as teses e é aquela famosa história que a gente conversa quando está no particular. Construiu a tese, estudou a tese, confia na tese, vai na tese. Ah, mas o mercado subiu, vai na tese. Vocês têm ótimas teses, vocês estudaram e estão bem posicionados, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Mas eu tava só brincando, foi só porque eu fui responder ao Gabriel e você o contrário. Foi só por isso, querido. Ficamos por aqui então, pessoal. Ah, tem gente esperando no lobby. Ixi, eu não tenho acesso, eu não enxergo. Você enxerga? Já foi admitida a entrada do, acho que Fernando. Guilherme Spiazzi. Esse sou eu. Até eu lembrei aqui, a cripto que eu mencionei foi o Pax Gold, Ah, o Pax Gold é verdade. que está um pouco abaixo da cotação do dólar, né? Mas tá quase elas por elas. Um pouquinho abaixo, coisa de 6 dólares abaixo. Então, Ficamos desculpa. por aqui então. Nenhuma dúvida, pergunta? Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, a gente pode encerrar e compartilhar a gravação com o professor Maurício, para que ele possa aí mitigar nossas dúvidas futuramente. Isso aí, acho que é isso então, pessoal. Queria incentivar vocês também, os alunos, né, do colégio aí, não sei se estão todos na reunião, mas conversar com o pessoal também da faculdade, porque a gente está compartilhando praticamente todas as informações que a gente encontra. Vocês têm um grupo? Não, a gente tá, quer dizer, alguns amigos mais próximos assim, a gente acabou criando um grupo, que a gente já se conhece há mais tempo, mas estando lá no terminal, mexendo, a gente começa a trocar informações, falar, ó, tô fazendo isso aqui, tô vendendo essa, tô comprando essa é a minha perspectiva. Então, Perfeito. super tranquilo, não se sintam acanhados aí, a gente tá aqui para se ajudar. Obrigado, Gabriel. É isso aí. Eu tenho Excelente. eu partilho desse mesmo sentimento de coletividade acadêmica, né? A gente está representando aqui, mais do que nós mesmos, nós estamos representando um Instituto Presbiteriano Mackenzie, né? O nome do Mackenzie que está à frente do nosso nome. É claro que Exatamente. todos nós queremos ter um desempenho positivo, porque isso traz notoriedade para a equipe, mas o desempenho coletivo do Mackenzie traz notoriedade para o Mackenzie, pode manter a gente em outras competições, pode trazer benefícios acadêmicos para todos nós, né? Enquanto instituto. Eu acho que isso é o grande mote desse desafio, da gente elevar o nome do instituto para que o instituto possa reconhecer o trabalho de vocês e
implementar outras coisas que possam trazer benefícios acadêmicos para os alunos de forma ampla e irrestrita. Isso aí, esse é o objetivo. Muito bom. Até eu vou reforçar isso que o professor Alex traz, porque a oportunidade que o Mackenzie está dando para os alunos, falávamos em ouro, é ouro. Sim. É ouro, eu posso falar categoricamente, porque por contato com outros cursos de administração, com outras universidades que eu tenho e tive, e é uma oportunidade que coloca o aluno a anos-luz de distância. Se bem aproveitada, né? Óbvio, se bem aproveitada, coloca ele a anos-luz de distância. Para quem às vezes tem muito contato com o mercado, pode achar que não. Mas eu afirmo que coloca. Sim. Sem dúvida. E abrir para o ensino médio, esses meninos, alguns estão saindo da escola agora, outros ainda têm mais um ano de Mackenzie. É uma oportunidade incrível para desenvolver habilidades, competências, né, soft skills importantes aí no mercado, inclusive para quando eles estiverem nesse lugar. Sim. Mas é um tipo de percepção que eles vão ter evidente a hora que estiverem competindo no mercado em busca de uma vaga, para entrar nesse cenário mesmo. Aí eles vão perceber o quanto eles foram agregados com habilidades e competências importantes durante esse processo, né? O simples fato deles terem acesso a uma plataforma da Bloomberg e já ter acesso à manipulação desse ambiente já coloca eles num cenário diferenciado em relação aos concorrentes. Eu penso isso, né? É uma plataforma cara, que não é qualquer lugar que tem disponível. Só isso, por si só, já é um grande ganho. E ter a orientação de professores do calibre do professor Guilherme, do professor Maurício, sem sombra de dúvida, traz mais notoriedade ainda para essas equipes e para essa galera que está participando. É verdade. Parabéns a todos. Obrigado, viu, gente? Ótima tarde para vocês, meus queridos. Obrigado, professor Guilherme. Valeu, eu que agradeço a participação de todos. Gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão aí, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigada. Boa tarde, Tchau. boa Até tarde. o próximo sábado. Obrigado, Tchau, boa todos. tarde. Tchau. Tchau, Paty. Tchau, Du. Tchau, obrigada. Boa tarde. Tchau, meninos. Tchau, pessoal.